A energia elétrica representa um custo relevante para empresas e cada vez mais está deixando de ser apenas uma despesa para se tornar uma decisão estratégica. Neste podcast, produzido pelo Estadão Blue Studio em parceria com a EDP, Tomás Baldac fala sobre a abertura do mercado livre de energia no país. Ouça aqui, no Notícia no seu Tempo. Olá, eu sou a Aline Pacheco e a gente está aqui reunido para bater esse papo super importante sobre a energia elétrica, que representa um custo operacional relevante para empresas de todos os portes e cada vez mais está deixando de ser apenas uma despesa para se tornar uma decisão estratégica, capaz de influenciar competitividade, previsibilidade financeira e até metas de sustentabilidade. Em um momento em que o Brasil se prepara para abrir mercado livre de energia para milhões de novos consumidores, vamos entender o que muda, quem pode se beneficiar dessa transformação e como as empresas estão se preparando para esse novo cenário. E por isso eu trago aqui para esse papo o Tomás Baldac, que é diretor de soluções para clientes da EDP na América do Sul. Seja muito bem-vindo aqui. Quero começar te perguntando sobre esse mercado livre de energia, um tema que está ganhando cada vez mais espaço, mas ainda é pouco conhecido pelo consumidor comum, como eu. O que exatamente é esse modelo e como ele funciona? Olá, bom dia. É um prazer estar aqui consigo e obrigado pelo convite. Eu acho que o que muda essencialmente é o poder de escolha. O poder passa do distribuidor para o comercializador. E o que é que isto na verdade quer dizer? Quer dizer que o cliente vai poder escolher qual é o produto que lhe é oferecido, por isso vai poder escolher como num restaurante o menu e vai haver produtos que fazem sentido para esse cliente, outros que não fazem. Hoje em dia é um produto que dá para todos e nem sempre é o melhor para o cliente. Outra das coisas é dar-lhe liberdade de escolher, para além do produto, qual é o prazo de pagamento, qual é a duração do contrato, se quer ter uma energia verde ou isso não é uma preocupação para ele, por isso. Eu acho que abre um leque de possibilidades que não há ao dia de hoje, mas a concorrência normalmente diz que é amiga do cliente e por isso também tenderá normalmente a sofisticar a oferta e a baixar o preço do produto e por isso para o cliente eu não vejo nenhum problema, só vejo vantagens para o cliente. E aí a gente vai dar escolha, né? E por falar nisso, quem é que pode hoje comprar essa energia livre e o que muda com essa abertura prevista aí para os próximos anos? Acho que isto vai ser uma revolução aqui para o Brasil. É porque eu digo uma revolução, porque o volume é muito grande e são muitos clientes. Desde 2024 liberalizou a alta e a média tensão, por isso a indústria é muito, muito grande. O que nós estamos a aguardar é que em 2027, em novembro de 2027, liberalize a baixa tensão de B2B. No fundo, o que é que estamos a dizer? Estamos a falar do pequeno comércio e da pequena indústria e passado outro ano liberalize para todas as casas, para todos o que se chama segmento particular, porque são as casas das pessoas. E só essa é a expectativa. É por isso, isto vai obrigar a sofisticar a regulação que nós temos cá no Brasil, vai obrigar a dividir as responsabilidades. Hoje em dia o distribuidor vende energia e é responsável por cobrar também a parte do que é chamado fio. Isto vai obrigar a separar. O fio fica com o distribuidor e a comercialização de energia fica com os comercializadores que vão entrar no mercado. Por isso, isto é uma mudança muito grande no setor. E isto, outra vez, vai obrigar, se quisermos ter, nós que somos players da comercialização, quisermos ter um lugar no pódio, se quisermos ser grandes, vamos ter que ter uma coisa que diferencia muito, que é, para além de uma sofisticação da oferta, vai nos obrigar a ter uma qualidade de serviço que hoje provavelmente não existirá num mercado regulado que não tem essa necessidade. Tem os clientes, a diferença dos hospitais de um utente para um cliente, daqui de um consumidor para um cliente é bastante diferente. E por isso vai nos obrigar a tentar ser espertos, a tentar ser inovadores, a tentar ser criativos para chegar aos clientes. Também esta migração acho que nos vai ajudar com os contadores inteligentes, por isso também o mercado vai ter mais informação destes clientes que hoje em dia temos muito pouca informação. E por isso também nos permitirá ter produtos mesmo enquadrados para cada cliente, para cada tipo de cliente, para cada segmento. E por isso vai ser espetacular. Para nós, que nos vai obrigar a trabalhar muito, quer para o cliente que vai ter coisas muito boas pela frente. O desafio sempre gera boas coisas, né?
O senhor acabou de falar sobre datas, aí 2027, 2028 a gente vai ter milhões de empresas e consumidores também residenciais podendo fazer essa escolha. Agora, na prática, o que vai mudar para um pequeno empresário ou uma família quando eles passam a poder escolher qual a energia que eu quero? Eu diria que, outra vez, é a opção, por isso ele vai poder escolher qual é o produto que ele sente que tem mais fit com ele. Acho também o que vai acontecer é que vamos ter o que vemos na Europa, de onde eu vim, o que se vê é que há uma transição da gestão da commodity, da simples energia, para o que se chama energia as a service. É assim um nome muito bonito em inglês, mas na verdade o que diz é que se vai acumular serviços às necessidades do cliente. Se eu for um restaurante, provavelmente, para além da energia, eu vou precisar de gás. Para além do gás, se calhar o que vou precisar é de fazer manutenção dos extintores, controle de pragas, como é um restaurante. Se eu for um escritório, se calhar a minha preocupação é diferente, é o tema dos ar-condicionados. Por isso, nós, comercializadores, vamos ter que, por uma pressão de diferenciação, ter pacotes diferentes para clientes diferentes. Isso é bom para o cliente, porque hoje em dia ele não tem essa oferta e vai ter que ter, porque quem não fizer também não vai conseguir crescer no mercado. Vai perder espaço do mercado. É como jogar nas 11, né? Exato. Vai ter que jogar nas 11. Agora, além desse preço, que outros fatores que vão fazer parte dessa decisão? O consumidor vai poder escolher diferentes tipos, por exemplo, de contrato, produtos, ou até mesmo a origem dessa energia? Eu diria que tudo, por isso, não, ele vai poder escolher o comercializador, vai poder escolher, vai haver ofertas com durações mais longas ou mais curtas. Por exemplo, se eu for um cliente mais preocupado com uma estabilidade de preço, vou poder fazer um contrato em vez de 1 ano, de 3 anos ou 5 anos, ou até mais, se alguém quiser fornecer isso. Se eu estiver preocupado com tesouraria, posso ter prazos de pagamento mais longos ou mais curtos. Se eu tiver preocupações ecológicas, de sustentabilidade, vou poder ter energia verde, ou eu vou poder ter combos ou bundles em que junto, se calhar, energia solar, com a energia que me fornecem, mais bateria também, por isso. Eu diria que vai ter tudo, porque isto já se vê em mercados mais maduros, que este movimento aconteceu e por isso estes clientes vão ter essa oferta. E diria que uma das coisas muito diferenciadoras vai ser quem tiver capacidade de diferenciar produtos e a credibilidade da empresa. Nós, por exemplo, assistimos há poucos meses uma série de quebradeiras de empresas sem capacidade de honrar os seus compromissos, as promessas que tinham feito com os clientes. Por isso, o tema da credibilidade, os comercializadores que entenderem que isto é uma maratona, não uma corrida de 100 metros, a prazo vão ser vencedores aqui. Como é que a EDP está se preparando para esse novo mercado e para atender também esses consumidores e as grandes empresas? Nós, o que temos feito muito é trazer, para além do conhecimento do mercado, temos aqui um time muito bom, temos trazido muita experiência da Europa e de outros mercados. Nós estamos em quase todo o mundo, por isso temos muita experiência solar dos Estados Unidos e da Ásia, temos muita experiência de comercialização e de baterias também na Europa, e por isso temos trazido essas soluções. Nós estamos hoje em dia, para a alta e para a média tensão, a desenvolver uma série de produtos que já existem na Europa, que estamos a desenvolver cá para o Brasil e que acreditamos que é muito diferenciador do mercado, e acreditamos que no mercado da baixa tensão também se há de acontecer. E não hoje tive uma reunião para discutir qual é a arquitetura de sistemas que vamos querer ter no futuro. E vamos aproveitar o que foi muito bem feito na Europa, vamos evitar o que foi mal feito na Europa, para termos aqui uma solução quase de frente para a EDP, para ser a melhor arquitetura de futuro para o grupo EDP. Por isso, permite-nos não ter legacy, não ter clientes, muitos clientes, não temos aqui milhões e milhões, vamos ter no futuro, acredito eu, permite-nos desenhar de novo, e por isso, com a experiência que já teremos de outros mercados, que estamos em muitos, permite-nos ter aqui acredito, uma vantagem competitiva sobre outros players que não têm essa abrangência mundial, não é? Essa experiência. Vamos falar um pouquinho de casos práticos. Vamos tentar imaginar aqui que um pequeno comércio, hoje, ele pode comprar essa energia no mercado regulado. Como seria na prática esse processo de migração para o mercado livre? Esse processo ainda se está a fechar, ok? Hoje em dia o que nós temos no mercado, por exemplo, de média tensão, o cliente faz esse pedido, por isso nós fazemos a nossa proposta, que tem recorrentemente um preço de energia mais competitivo que existe no mercado regulado. Normalmente também tem serviços acoplados. Hoje em dia, por exemplo, as baterias
é algo que nos pedem bastante, temas de mobilidade elétrica também, por isso já tem isso acoplado. O processo depois do cliente formaliza um contrato connosco e nós fazemos todo os trâmites juntos dos reguladores e dos distribuidores. Esta mudança de mercado hoje em dia demora 6 meses. A expectativa é que a baixa tensão, com esta evolução regulatória que vai ser necessário fazer aqui no Brasil, que isso seja bastante rápido. Na Europa, nos casos específicos, por exemplo, de Portugal, de Espanha, nós demoramos horas ou um dia. Por isso, acreditamos que no futuro isto caminhará para aí. Quer dizer, eu faço hoje um pedido, amanhã estou noutro comercializador. E se olharmos para mercados aqui no Brasil mais maduros também de serviços, vemos que as telecomunicações, hoje em dia, se quiser sair da Claro para a Vivo ou da Vivo para a Claro, é um processo bastante simples. Né? É bastante simples. No futuro, eu acredito que será bastante semelhante aqui na energia. Terá que ser. São muitos clientes, não vamos poder esperar tanto tempo para um processo que deve ser ágil. E se vê noutros mercados, quer telecomunicações, outros mercados de energia, que é ágil, aqui também será. E se a gente pensar numa pequena indústria, uma rede de lojas, quais costumam ser as principais vantagens para essas empresas depois da migração? Eu diria outra vez, e se calhar não lhes respondi totalmente à sua pergunta anterior. A grande diferença que os clientes vão notar, eu acredito que é uma redução de preço, e outra é um conjunto de ofertas que eles não estão acostumados. No pequeníssimo comércio serão soluções pacotizadas. Provavelmente há já uma bateria definida para aquele consumo, uma solução de solar também, uma mobilidade. Quando saímos para um cliente um pouco mais sofisticado, com maiores preocupações, onde o seu custo de energia é maior, por isso é algo que ele se preocupa bastante, normalmente são soluções mais à la carte, soluções mais feitas à medida do cliente, em que nós temos que ter uma equipa de engenharia, que já temos, que desenha o desenvolvimento dessas soluções junto do cliente. Por isso temos uma solução que é quase um pacote, que junta energia e serviços pacotizados, que junta os dois, e para indústrias maiores, por isso, se eu estiver a falar de um conjunto de varejos, de uma empresa de varejos bastante grande, com várias lojas, que normalmente também tem fabricação, etc., nós fazemos soluções à la carte, soluções feitas à medida para esse cliente. Por isso, eu acredito que no futuro vamos ter essas soluções. Eu ganho para um ou para outro cliente, para além da poupança do preço do mercado regular para o mercado livre, será um portfólio de ofertas que lhe reduz o seu tempo. Por exemplo, no pequeno comércio, com a experiência que nós temos da Europa, os clientes querem uma coisa chamada One Shop Stop, que é algo sofisticado de nome, mas é muito simples, que é, ele tem tantas preocupações e está tão sozinho, porque não é uma empresa muito grande, quer que as pessoas lhe resolvam as coisas, e por isso, aquilo que estava a dizer, por exemplo, no restaurante, quer ter um fornecedor de energia, se esse fornecedor de energia lhe fizer o controlo de burocracia que ele tem, como, por exemplo, a validação dos extintores, a validação das pragas, das auditorias que normalmente existe, se alguém num pacote lhe resolver uma série de problemas e for gente credível que faz bem, ele não tem que falar com 5 fornecedores ou 6. Tem algo mais pacotizado, mais simples. E empresas grandes normalmente também têm acordos muito bons feitos porque negociam em volume e por isso há ganhos para todos, compreende? Por isso há aqui uma diferenciação. Algo pacotizado que poupe tempo de decisão ao cliente. Outra, uma decisão mais longa, mais feita à medida. É um olhar individualizado, né? Quer dizer, cada cliente vai ser um cliente. Completamente. A EDP afirma que está deixando de atuar só como fornecedora de energia para se tornar uma parceira de soluções energéticas. O que isso significa na prática? A EDP, sabe que eu vim de telecomunicações de Portugal, que era muito diferente da EDP. A EDP é de relações longas, por isso. O nosso objetivo é ter pretexto o cliente ver em nós um parceiro de longo prazo. Porquê é que nós achamos isso? No momento zero nós podemos vender só energia. Se tratarmos bem o cliente e se formos credíveis, vamos conseguir vender uma mobilidade elétrica. Depois provavelmente vamos vender uma bateria. Se calhar vamos vender um solar a seguir e por isso acreditamos nós que é nesta relação de longo prazo de credibilidade, outra vez não pensando nos 100 metros, mas pensando na maratona, que isto vai ter um peso muito grande. E eu penso também que na liberalização, olhando para o mercado espanhol e português que conheço bem, entraram vários players na altura da liberalização. Alguns com pouco interesse no cliente, com vantagem de ganhar volume rápido. O que se percebeu passado um curto prazo ou médio prazo é que os clientes perceberam que não era bom fechar com esses clientes, com esses fornecedores, que havia outros fornecedores
com qualidade e que o tratassem bem e que fossem credíveis. Por isso, o nosso objetivo vai ser criar aqui uma base de clientes muito estável, muito segura, porque cada vez mais a energia será uma commodity e isto vai passar, o que distinguirá são os serviços que nós vamos vender ao cliente e a qualidade de serviço que se vai fazer. Até pensando nisso que o senhor acabou de falar, já tendo essa atuação importante na Espanha, em Portugal, tem algum case que o senhor consiga trazer assim para o Brasil? Olha, isso aqui funcionou e pode funcionar aqui no Brasil? O que nós vamos trazer para aqui para o Brasil é claramente, outra vez, o nome em inglês que parece mais chique do que é o Energy as a Service, é acoplar uma série de serviços que já temos na Europa para aqui para o Brasil. Estamos a trazer soluções de eficiência energética aqui para o Brasil. Estamos a desenvolver 2 tarifários para a média tensão, que são 2 produtos que já existem em Portugal, que não existiam aqui no Brasil. Vamos lançar até ao final deste mês o segundo produto, que é claramente produtos que existiam, que já são produtos, já têm alguma maturidade na Europa, que estamos a trazer para cá. Por isso, estamos a trazer bastante conhecimento. Eu diria que o case mais simples é baterias. Baterias na Europa está mais evoluído do que aqui no Brasil, por isso estamos a trazer os learnings, os fornecedores, a forma de gestão da bateria ao longo dos anos para ter uma proposta muito mais robusta. Nós sabemos exatamente quais são os custos, sabemos quem são os bons fornecedores, os maus fornecedores de baterias e por isso trazemos esse learning para cá. Também na energia, nós temos muitos parques, muitas usinas solares, vamos aproveitar essa capacidade de oferta que temos para dar descontos para clientes que usem a energia durante o dia, que é boa parte dos clientes do Brasil e de qualquer parte do mundo. Vamos trazer um tarifário que existe na Europa para aqui usando as qualidades, as vantagens que nós temos das usinas solares, como lá também temos, que não existe no Brasil e vamos lançar em julho com essa capacidade, que faz todo sentido. Os clientes não querem gastar à noite, por isso não querem ter um preço alisado e iremos baixar o preço durante o dia para esses clientes. Por isso será super interessante para o cliente. Sensacional. Sim. Já ficou claro que o know-how é o diferencial. Mas eu queria entender nesse mercado competitivo o que o senhor imagina que sejam os principais diferenciais, né, entre essas comercializadoras de energia. Eu vou lhe dizer uma coisa que é muito simples, mas é verdade. É a capacidade de entrega. Porque o que vai diferenciar é entre a promessa e a realidade. E é isso que se tem visto sempre. Eu posso ter uma proposta muito boa de valor, mas se esta relação não for continuada, não vai acontecer. É por isso. Eu acho que o que vai acontecer é o mercado, quando abrir, vai haver comercializadores só focados em preço e vai haver comercializadores mais integrados. Nós vamos querer estar nos integrados, onde o preço não é o único fator de diferenciação. Se o preço for o único fator de diferenciação, nós não vamos querer estar, porque não é uma relação de longo prazo. Isto tem que ser uma relação de longo prazo. E como é que se cria uma relação de longo prazo? É dar um negócio justo ao cliente, para as duas partes, em que eu consiga trazer vantagens por ser um grande player no mercado brasileiro, consiga trazer vantagens para o cliente que outros que só estão focados em preço não conseguem fazer. Diria que o último é garantir que isso acontece. Como é que se garante isso? É com uma experiência de cliente boa. E isto é garantir que quando o cliente tem um problema, resolve o problema rápido. Quando o cliente precisa de uma informação, essa informação está disponível. E que o cliente, nós gerimos muito bem a expectativa do cliente, que às vezes as empresas falham, nós também falhamos, mas a empresa que falhar menos é a empresa que vai conseguir ter o cliente mais a longo prazo. Porque numa conversa, num almoço, num jantar, alguém vai falar sobre energia, porque vai ser um tema muito falado nos próximos anos, e alguém vai dizer, olha, eu tenho aqui um fornecedor que nunca me tratou mal, você devia ir para cá. E o risco de ter esta boa relação vale muito valor para muitos clientes e é aí que nós queremos estar. Além dessa visão individualizada, é o famoso bom e antigo, né? Boca a boca. É maravilhoso. Sempre funciona, sempre funciona. Falar um pouquinho sobre custos, economia, essas escolhas aí do consumidor. Onde se fala sobre a abertura do mercado, que pode reduzir a conta de luz, que hoje, eu digo para o brasileiro, é um pesadelo. Essa expectativa é real e de onde vem essa economia? Repare, a grande dúvida é se o regulador irá refletir o preço da energia ao valor real. Dando 2 casos. Portugal de Espanha, Itália, Polónia ou Bélgica refletiram o preço da energia do regulado. Era um preço que refletia o preço de mercado. Temos o caso inglês, em que o preço continuou quase subsidiado, em que a migração começou e depois os clientes disseram, não, o preço do regulado está mais barato que o mercado liberalizado. Por isso, se o preço for um preço de mercado, que é o que faz sentido, não é?
E eu diria que a grande vantagem é que nós vamos ter produtos individualizados para os clientes, para cada perfil do cliente, e por isso, dentro desse perfil que nós vamos querer trabalhar, vamos conseguir dar poupanças ao cliente. Hoje em dia o distribuidor tem um preço único para todos os clientes, quer ele trabalhe à noite, durante o dia ou o que seja. Por isso só essa diferenciação de perfil vai nos permitir a nós comercializadores dar ofertas que lhe poupem ao cliente. As estimativas que nós temos feito internamente é que o cliente poupará à volta de 15%. Casos mais, casos menos, depende também do distribuidor onde ele está. Os distribuidores foram a leilões, uns mais competitivos, outros menos competitivos, por isso há locais onde o cliente tem poupanças quase até 30%, outras têm poupanças menores. Mas, independentemente disso, o preço do distribuidor e do comercializador, do rolado e do livre for preço de mercado, só pela individualização eu vou conseguir, para aquele perfil de cliente, dar-lhe poupanças. Compreende? Porque eu adapto, por exemplo, um cliente que trabalha mais à noite, eu vou-lhe oferecer mais energia eólica. Um cliente que trabalha mais um dia, vou-lhe dar energia solar. Um cliente que trabalha um pouco mais a seguir ao anoitecer, eu provavelmente vou-lhe pôr uma bateria, que ele tem poupança. Por isso, é um tipo de oferta e uma gama de produtos e um cuidado ao perfil do cliente que o regulador, o produto regulado, não tem. Só por isso há poupanças bastante grandes. Nossa, já estamos sonhando com isso. Já ficou claro que o consumidor, ele não pode só olhar para o preço, tem que olhar exatamente para essa relação com a empresa. Mas tem algum perfil de consumidor que vai acabar se beneficiando mais com esse mercado livre? Eu acho que em geral todos, porque tendencialmente nós vamos comprando energia de forma mais eficiente do que um simples leilão. Nós vamos comprando energia à medida que o mercado vai evoluindo. Por isso, eu acho que qualquer cliente migrante para o mercado livre vai ter sempre poupança, independentemente destes perfis que lhe estou a falar. Porque vai haver um cuidado para comprar para aquele volume de cliente e por isso vamos conseguir ser eficientes. E vamos poder usar o nosso portfólio, quem também é gerador e é DPE, e há muitos players do mercado que são comercializadores e geradores, que vão poder, nas oportunidades que têm, conseguir injetar mais volume para esses clientes com um preço mais barato. Por isso, eu naturalmente acredito que só na migração vão ter. Com o perfil, essa poupança torna-se mais exponencial. Dito isto, acredito que vai haver clientes que estão simplesmente focados em preço, e será. E uns terão boas experiências, outros terão más experiências. Outros clientes estarão mais preocupados num parceiro de longo prazo, onde sabe que não há surpresas, o que lhe foi prometido é o que acontece, e aí sim será um perfil mais dos clientes que nós estamos à procura. Mas independentemente disso, o que vemos é, quando há concorrência, o preço baixa. Por isso, qualquer liberalização tem dado sempre baixas de preço. Se a gente pensar sobre isso agora, eu queria uma dica do que os consumidores, né, e as empresas também têm que ficar atentos nessa hora de escolher o fornecedor de energia. E o meu primeiro conselho é preocupar-me com uma empresa conceituada, uma empresa que já está no mercado há bastante tempo e que tem provas dadas. Temos a EDP e há outros players que trabalham muito bem e que serão bons, acredito, não tão bons como a EDP, mas darão um serviço de qualidade, e isso não tenho dúvidas. Outra preocupação que às vezes os clientes não entendem bem a relevância é a duração de contrato. Eu fazendo um contrato de 1 ano, 3 anos ou 5 anos é bastante diferente. Porque eu consigo fazer dentro da minha geração e do mercado, do preço está disponível, num contrato maior, normalmente eu consigo dar mais benefícios para o cliente. Do que uma coisa, normalmente o preço a curto prazo é muito volátil, tende a estabilizar a longo prazo. Por isso a minha preocupação é ter um preço baixo e estável, não sendo tanto uma lotaria. Um contrato mais longo devia ser uma preocupação com o cliente. O que eu sugeriria a qualquer cliente é, se tem capacidade de ver de longo prazo, que às vezes não têm por temas de tesouraria ou porque não sabem o seu futuro, é tentar fazer o contrato mais longo possível, que lhes dá essa oportunidade de ter um preço mais baixo e mais constante. Para uma empresa, a previsibilidade é muito relevante. Muito importante isso. Vamos olhar um pouquinho para os próximos 5 anos. Como é que a EDP enxerga o mercado livre de energia no Brasil e como pretende se posicionar nesse novo cenário?
E eu estou super entusiasmado com o mercado livre aqui do Brasil. Foi uma das razões que me mudei da Europa para aqui. Acho que é uma oportunidade única, é uma oportunidade de poucas na vida de ter um mercado de 200 milhões de clientes que vai liberalizar. É espetacular aquilo. Definir qual é a oferta que vamos ter, que vamos dar, quais são os temas, como é que vamos, em termos de marca, apostar na marca, por isso. É tudo de folha em branco e é espetacular. A posição da EDP é uma posição, outra vez, conforme lhe disse, de tentar ter aqui um pé muito forte no Brasil de longo prazo. Repare, nós estamos cá há 30 anos, a EDP tem 50 anos, por isso estamos cá há muito tempo e o objetivo é mantermos aqui muito, muito tempo. É um mercado muito querido da EDP. O nosso objetivo será basicamente duas coisas. Se fizermos isto bem, tudo o resto vai funcionar bem. É ter produtos verdadeiramente diferenciadores. O segundo ponto é ter uma eficiência operacional que nos permita ter uma relação com o cliente, o que se chama do Customer Experience, a gestão do cliente, muito bem feita. Nós temos feito isso nos 5 mercados de energia que temos na Europa. Relativamente a tudo solar, também temos feito nos Estados Unidos e na Ásia. Isto tem-nos dado frutos muito bons. Temos vindo a crescer cota e receita. Por isso será esse o objetivo que nós vamos ter. É garantir que temos produtos muito adaptados a clientes, muito diferentes do que se vê aqui no Brasil, que serão copiados, por isso nós vamos ter que evoluir, e isso é bom, vai puxar pela nossa cabeça, mas garantir esta relação de longo prazo. Será esse o nosso posicionamento, e o objetivo é ser dos maiores players aqui do Brasil. O meu objetivo pessoal é que tenhamos mais clientes no Brasil do que na Europa, e acredito que vamos ter isso. Com certeza. Muito obrigada pela sua Obrigado participação. pelo convite. Muito obrigada. Adeus. Muito obrigado. Esse podcast é uma produção do Estadão Blue Studio com patrocínio da EDP. Até a próxima. Mercado Livre de Energia. Abertura amplia oportunidades no setor.